Então fala pessoal, olha, eu tinha prometido pra vocês novidades, né, e curiosidades sobre o universo da Canção dos Shenlongs. E hoje eu tô aqui com o Fernando. Se apresenta aí, Fernando. Meu nome é Fernando, eu sou acupunturista, fisioterapeuta e fã do Diogo. Ah, que mané, fã do Diogo. E a gente vai bater um papo aqui falando um pouquinho. Como vocês sabem muito bem, o universo da Canção dos Shenlongs ele é muito inspirado na filosofia e na cultura oriental, né? A gente tem Kung Fu, artes marciais de uma forma geral, né? A gente tem também alguns aspectos da medicina chinesa e da filosofia chinesa que eu trabalho, né? Então a ideia é o Fernando falar um pouquinho aqui de como esses conceitos são na prática dentro da cultura chinesa, principalmente, né, da cultura oriental, e eu vou trazer os aspectos de como eu abordei isso dentro da história, como eu trabalhei isso dentro da história, né? Então, Fernando, assim, um dos conceitos que eu mais trabalho dentro da história é o conceito de Qi. Né? O que seria Qi dentro da filosofia e da cultura oriental, assim, da medicina chinesa também, né? Então, o Qi, dentro do pensamento chinês, dentro da medicina chinesa, a gente pode até começar a chamar ele a partir de agora de energia vital, que na verdade é muito mais que energia, né? É uma tradução até muito difícil de ser feita. A medicina chinesa, ela remonta de 4.500 anos atrás, então ela é bem antiga. Então o conceito de Qi é um dos conceitos mais antigos dentro da medicina chinesa. O Qi, na verdade, ele é tudo. Ele pode ser um objeto inorgânico ou um objeto orgânico, uma criatura viva ou uma pedra, e ele permeia o ambiente. Então ele está apresentado em diversas formas de condensação. Fazendo uma analogia bem grosseira, como se fosse a água nos seus três estados, né? O líquido, o sólido e o gasoso. E como é que a gente usa, por exemplo, como é que o nosso corpo se utiliza dessa energia, né? Então, basicamente, a circulação... Pra que serve o Qi na gente? Assim? Basicamente, no ser vivo, o Qi está circulando. Então, ele aquece, ele nutre os órgãos, ele mantém o equilíbrio entre o meio externo e o meio interno, seria mais ou menos a homeostase dentro da medicina. Então, seria mais ou menos como a energia vital que você está falando, seria mais ou menos como a energia vital. Para o chinês, é uma substância vital mesmo, não é alguma coisa simbólica... é uma coisa realmente real. Dentro da medicina, traçando uma analogia assim, é quase como se também fosse uma corrente sanguínea dentro da gente, né? A gente tem esses canais de energia que permeiam o nosso corpo, né? Exatamente. E o Qi não é a única substância vital. A substância vital mais importante, a gente poderia dizer assim, dentro da medicina chinesa. E uma outra seria o que? O sangue, por exemplo? Seria o sangue, não o sangue que a gente conhece. O sangue, na verdade, o sangue circula junto com o sangue líquido, né, que a gente conhece. Aí tem outros como a essência... A própria mente, ela é considerada uma substância vital. As emoções são formas... as formas mais sutis de Qi dentro da fisiologia humana, na medicina chinesa, são as emoções. E aí, por exemplo, aí dentro também da medicina chinesa, né? E aí traçando um paralelo aqui com a Canção dos Shenlongs e esse universo, né? O Qi é uma coisa também que pode ser manipulada, né? Nós, se soubermos fazer isso, né? A acupuntura é uma forma... de você também, de certa forma, induzir o Qi a se manifestar de certa maneira, né? Isso, influenciar na circulação dele. E também as próprias artes marciais, ao longo do tempo, desenvolveram técnicas para que você conseguisse fazer isso, né? E é mais ou menos esses aspectos que eu tento trabalhar dentro do universo de A Canção dos Shenlongs, né? Tem esse conceito mais geral de que o Qi está presente em tudo, mas também dentro do sistema de magia, entre aspas, que eu me utilizo, o Qi ali é essa energia essencial que os guerreiros, né, os Shenlongs, e principalmente na Canção dos Shenlongs, e mais pra frente vocês vão ver outros personagens, né, aguardem no próximo livro, que utilizam o Qi em combate. E eles têm que ser treinados para manipular esse Qi. Exatamente. Não é qualquer um que faz isso. Eles precisam ser treinados, né. E até mesmo essa coisa que você falou, assim, do Qi estar presente em todas as coisas, eu tenho, no universo da Canção dos Shenlongs, você também tem as Caixis, né, que são... como se fossem joias feitas do Qi condensado, né? Como se o Qi se acumulasse ali, condensasse, cristalizasse e formasse aquelas joias. Mas são pedras mesmo, são joias, são pedras mesmo, que eles utilizam em combate, utilizando tanto o Qi presente na pedra. Ela serve às vezes como catalisador, para que ele consiga concentrar melhor a sua energia, para que ele consiga potencializar o uso do seu próprio Qi, até mesmo juntando com o da própria Caixa, e utilizar aquilo em combate. Na Canção dos Shenlongs tem uma cena que é quando o Mu usa uma Caixa pela primeira vez, que ele descreve a sensação de estar usando aquilo pela primeira vez, sentindo o Qi dele misturado com o Qi da joia, em combate e tudo mais.
Então, mas aí, por exemplo, falando dessa questão, né, do fluxo de Qi, da manipulação e tal, por exemplo, a acupuntura, para que a acupuntura serviria? Na prática, a acupuntura ela serve para equilibrar os sistemas orgânicos no corpo através da circulação do Qi. O Qi, ele não só permeia o corpo, ele está presente no corpo inteiro, como também ele tem regiões em que ele circula, que são os meridianos de energia, meridianos de circulação. E dessa forma você interliga todas as regiões do corpo, em cima e embaixo, dentro, fora, direita, esquerda, frente, trás, e os órgãos, né? Então a manipulação dos pontos de acupuntura com agulhas e outras técnicas, a gente acaba estimulando a circulação e obtendo o objetivo que a gente quiser dentro da medicina chinesa. Mas aí, por exemplo, que tipo de sintomas e tal as pessoas têm que ter para fazer a acupuntura? Seria, sei lá, uma lesão física ou um aspecto emocional? Para que a acupuntura serviria, assim? O que eu posso usar a acupuntura para, assim, né? Então, o normal é uma pessoa estar saudável. Então, quando a pessoa não está saudável, obviamente, ela está desequilibrada. Então, a acupuntura é para equilibrar. Então, se tem uma doença, qualquer doença que seja, a gente pode tratar com a acupuntura. A princípio, pode tratar com a acupuntura. Seja uma gastrite, uma recuperação de lesão, uma fratura, uma recuperação de uma tendinite, até mesmo problemas emocionais, uma ansiedade, um estresse, insônia. Como a gente falou no início, a emoção também é uma forma mais sutil que tem de Qi. Então, também pode ser manipulado. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Então, tem um conceito, inclusive, nas artes marciais, em que onde a mente está, o Qi também está. Então, se você dá um soco se concentrando na mão, a tendência é o Qi circular todo para a mão. É um dos conceitos, é muito simplório falar isso, mas é um dos conceitos básicos em que você tem a manipulação do Qi dentro das artes marciais. Então, aí falando de artes marciais, uma coisa também que o Fernando fala com propriedade, porque você treina Kung Fu faz quanto tempo, Fernando? O aluno Kung Fu uns 25 anos. 25 anos. Então, assim, o Fernando Não, 25 anos não. Olha isso aí. Na verdade, inclusive, o Fernando treina o estilo que é o aluno Kung Fu. Que tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, no Brasil, né? Então, recomendo muito a todos procurarem. Eu treinei lá também por algum tempo, só que eu tô parado faz tempo e foi bem longe de 25 anos de prática. Muito, muito longe disso. E assim, uma das inspirações pra mim, obviamente, vocês que leram a história sabem bem que é o Kung Fu. Então eu tento também trabalhar esses aspectos do Qi, essa questão marcial também, dentro dessa lógica. A gente trouxe até aqui, o Fernando trouxe algumas armas pra gente mostrar aqui, que são bem interessantes, são as armas de Kung Fu, né? Nossa, aqui são os punhais duplos, né? Que são, a gente olha e já fala, realmente é uma arma. Feisal em chinês, né? Feisal. Tem a Gim, que é a espada conhecida como espada de Tai Chi, espada reta, né? Espada reta. Essa espada tem uma curiosidade que a Gim era uma espada de oficial, né? O pessoal guerreiro assim, raso, soldado raso, não usava Gim. Guerrinha é a arma nobre. Uma arma nobre. É a arma nobre. E tem as armas que se confundem por não ser aparentemente armas, né? Como a flauta, que essa aqui é de metal, é pesada e tal, mas é uma flauta que é funcional, inclusive, ela funciona. E o leque. O leque. Essas armas, assim, mais cotidianas, se a gente pode colocar dessa forma, elas têm uma curiosidade interessante, né? É que durante a história da China, você teve vários períodos de proibição, né? De que os civis pudessem carregar armas e tudo mais. Então as pessoas começaram a utilizar para se proteger instrumentos que eram do seu cotidiano, né? Então, por exemplo, a flauta é um exemplo, a própria foice, essas facas mais curtas, elas são exemplos disso, o leque. Assim, se a pessoa fosse abordada na rua, né, em qualquer lugar, ela não poderia ser acusada de estar portando uma arma, não. Eu só tô tocando flauta. Exatamente. Então, só com dá-lhe uma flautada de ferro. E, inclusive, a flauta é considerado um dos instrumentos musicais mais antigos, é isso? Não, uma das armas mais mortais do Kung Fu. Né? Então, esse é um aspecto bem interessante, assim. Então, pessoal, e assim, a gente vai fazer mais dessas, essa é a ideia. Eu quero saber de vocês se vocês gostaram. Fernando, se o pessoal quiser fazer acupuntura contigo, o que você sugere, onde é que eles te encontram e tudo mais? Então, eu estou atendendo atualmente no Meia, na rua Dias da Cruz, número 445, sala 307, consultório Fisiofocus. Eu e mais 3 colegas. Então apareçam lá e me digam se vocês gostaram e até breve. Marte tal.